É difícil acreditar que todas as suas fotos, vídeos, músicas, mensagens e aplicativos podem ser armazenados na palma da sua mão. E para a maioria de nós, é um mistério como tanta informação pode caber em um espaço tão pequeno. Mas isso talvez não pareça tão surpreendente quando você vê a complexidade dentro do seu smartphone ou o interior deste SSD de 1 terabyte, comumente encontrado em laptops ou computadores. No entanto, ver o exterior deste microchip de armazenamento de memória nos diz pouco sobre como esses smartphones e SSDs conseguem armazenar dezenas de milhares de fotos e arquivos. Vamos explorar mais a fundo e dar um zoom até chegarmos a uma visão nanoscópica. E é aqui que podemos ver as estruturas chamadas VNAND, que armazenam todos os dados no seu smartphone e computador. É aqui que a verdadeira mágica acontece. Cada foto, mensagem e informação é salva como quantidades de elétrons dentro dessas células de memória, que são chamadas de flash com armadilha de carga. E neste episódio, vamos aprender como a memória dos smartphones e os drives de estado sólido funcionam. Agora, espere um pouco. Essas estruturas incrivelmente pequenas e intrincadas parecem muito complexas. E sim, elas são. Eu não vou dizer que essa maravilha da engenharia é simples, mas você tem que confiar em mim. Fique por aqui, assista com atenção, talvez assista a este vídeo 2 vezes. E no final, essa tecnologia vai te surpreender, vai deixar você de queixo caído pelo menos 2 vezes. E sim, você vai entender completamente como um dispositivo tão pequeno pode armazenar. Semanas de vídeo em alta qualidade, dezenas de milhares de fotos ou centenas de milhares de músicas em um espaço tão pequenininho. Então vamos começar. Vamos usar um exemplo da vida real e explorar como funciona quando você salva uma foto no seu smartphone ou computador. Primeiro, essa foto é composta por pixels e cada pixel tem uma cor. Então vamos dar um zoom para que possamos ver os pixels individuais. A cor de cada pixel é definida por uma combinação de 3 números, variando de 0 a 255, cada um representando vermelho, verde ou azul. Por exemplo, os números seriam 55, 53, 55 para a cor deste pixel aqui, e então 124, 121 e 119 para este pixel. Cada um desses 3 números, de 0 a 255, é representado por 8 bits em binário ou 8 dígitos binários, uns e zeros, sabe? Porque os computadores funcionam em binário. Então, 3 cores, vermelho, verde e azul, e 8 bits para cada uma, significa que cada pixel usa 24 bits para definir sua cor. Esta imagem é uma grade de pixels coloridos. Então vamos transformá-la em uma grade de valores, meio que como uma planilha no Excel, mas chamada de array em vez de planilha. Esse array de bits é o que importa para o seu computador, e não por coincidência, também é a informação que a câmera do meu smartphone registrou quando tirei a foto. Uma observação rápida. Se você quiser ver os pixels de qualquer imagem, basta abri-la em um programa de edição de imagens como o Paint ou o Paint 3D, neste caso, e dar zoom. E então, se você quiser ver os valores de vermelho, verde e azul ou RGB, basta usar o conta-gotas, clicar em um pixel e depois clicar na opção de editar cor. Bem aqui, você pode ver os 3 valores para vermelho, verde e azul, e a cor resultante. Beleza, com isso explicado, vamos voltar ao episódio. Primeiro, vamos dar um zoom para fora para ver a imagem completa, que tem 3024 pixels de largura e 4032 pixels de altura, o que dá um total de cerca de 12 milhões de pixels, ou 12 megapixels, que corresponde à resolução da câmera de 12 megapixels do meu smartphone. Em seguida, fazendo algumas multiplicações, nós calculamos isso. Uma matriz desse tamanho,
onde cada pixel é definido por 24 bits, ou 24 zeros ou uns, só requer 293 milhões de bits, ou um conjunto único de 293 milhões de zeros ou uns. Isso é uma quantidade enorme de bits. Então, vamos descobrir como o seu smartphone ou o drive de estado sólido armazena perfeitamente cada um deles. Beleza? Então vamos abrir esse drive de estado sólido de novo e dar um zoom em uma visão nanoscópica simplificada, parecida com a que vimos antes. É aqui que podemos ver as células de memória que são usadas em todos os seus smartphones ou tablets, assim como dentro do drive de estado sólido do seu computador. Esta é a unidade básica de armazenamento de longo prazo de um computador, e ela se chama memória flash, com armadilha de carga. Então, como isso funciona? Bem, em cada célula, podemos armazenar informações colocando diferentes níveis de elétrons em uma armadilha de carga, que é o componente-chave dentro da célula de memória. A tecnologia mais antiga só podia armazenar 2 níveis diferentes de elétrons, muitos elétrons ou muito poucos elétrons, que eram usados para armazenar um único bit como 1 ou 0. No entanto, os engenheiros vêm desenvolvendo capacidades mais precisas para aprender e medir diferentes quantidades de elétrons ou cargas na armadilha de carga. A maioria das células de memória em 2020 pode armazenar 8 níveis diferentes, mas tecnologias mais recentes podem ter 16 níveis diferentes de elétrons. Isso significa que uma única célula, em vez de armazenar apenas um bit, como muitos elétrons ou nenhum elétron, agora pode armazenar 3 ou mais bits. Para este exemplo, vamos ficar com 3 bits. Então, nesta célula, se tivéssemos muito poucos elétrons nela, seria 1, 1, 1, enquanto alguns elétrons seriam designados como 1, 0, 0. E muitos elétrons são 0, 0, 0. Existem 8 níveis diferentes para as várias quantidades de carga de elétrons que podem ser gravadas na nossa armadilha de carga. O segredo da armadilha de carga é que ela é especialmente projetada para, depois de ser carregada com elétrons, conseguir manter esses elétrons por décadas. E é assim que a informação é salva ou gravada no SSD. Quero dizer, ela se chama armadilha de carga por um motivo. Ela prende elétrons ou cargas por anos a fio. E para ler a informação, o nível de carga dos elétrons é medido, e a quantidade de carga na armadilha de carga permanece inalterada. No entanto, para apagar o conteúdo de uma célula de memória, todas as cargas de elétrons são removidas à força da armadilha de carga, retornando-a ao seu nível mais baixo, que é 1, 1, 1, e não deixando nenhuma carga de elétron em excesso para trás. Vamos seguir em frente e explorar como essas células de memória são organizadas para que possamos armazenar mais de 3 bits de informação. Depois que afastamos um pouco a imagem, você pode ver que as células de memória estão empilhadas verticalmente. É daí que vem a parte vertical em NAND vertical ou VNAND. Essa pilha de células de memória, que tecnicamente é chamada de string, é composta por 10 células flash com armadilha de carga, empilhadas uma em cima da outra. Quando as informações são gravadas ou lidas de uma string, apenas uma célula pode ser ativada por vez. E para fazer isso, usamos portas de controle separadas, conectadas a cada camada da string. Funciona assim. A porta de controle inferior primeiro diz: "Ei, você, armadilha de carga 1, qual é o seu nível de carga de elétrons?" Em seguida, a célula inferior envia essa informação pelo centro da string até a via de informações no topo, que é tecnicamente chamada de linha de bits. Depois, o próximo porta de controle da segunda camada pergunta pelo nível de carga na segunda célula, e assim por diante, subindo pela string, cada célula enviando suas informações para a via de dados ou linha de bits. O mesmo tipo de sequência ocorre quando cargas são adicionadas a uma armadilha de carga, que é como a informação é gravada em uma célula de memória. O principal é que apenas uma camada na string é lida ou gravada em um determinado momento.
Vamos avançar na complexidade. Em seguida, duplicamos essa string 32 vezes e isso nos dá uma página de strings. Vamos revisar alguns termos. Isto é uma célula de memória e isto é uma string. E agora, aqui temos uma página e vamos chamar essa página inteira de strings de uma linha. Quando duplicamos a string, também duplicamos a linha de bits 32 vezes. No entanto, em vez de duplicar as portas de controle, vamos fazer com que todas as células da mesma página compartilhem uma porta de controle comum. Isso faz com que, quando informações são gravadas ou lidas de uma linha, uma página inteira composta por 32 células adjacentes, todas na mesma camada, seja ativada ao mesmo tempo. Vamos aumentar a complexidade novamente. Em seguida, duplicamos essas linhas 6 vezes até obtermos um bloco, mas vamos fazer isso 12 vezes para podermos ver 2 blocos. Ok, então novamente, aqui temos uma coluna, aqui uma linha, e isto é uma camada. E agora, aqui está uma célula e aqui está uma string. Em seguida, temos uma página e finalmente temos um bloco. Vamos conectar o topo de cada cadeia em uma coluna, então todas elas compartilham a mesma linha de bits. E nossa linha de bits agora está parecendo uma rodovia. Além disso, precisamos adicionar uma porta de controle que seleciona entre as linhas, para que apenas uma linha use a linha de bits por vez. São chamados seletores de linha de bits. Como discutido, essas linhas de bits são como rodovias, e os seletores no topo funcionam como semáforos que controlam o fluxo de informação para que apenas uma única linha possa usar a rodovia ou ficar ativa por vez. Da mesma forma, as portas de controle conectadas a cada camada funcionam como semáforos para as camadas. Com os seletores de linha de bits ao longo do topo de cada linha e os seletores das portas de controle em cada camada, a unidade de estado sólido pode ler ou gravar em uma única página por vez. Além disso, para se conectar aos seletores de linha de bits e aos seletores de portão de controle, existem fios que descem de cima e correm perpendicularmente às linhas de bits. Então, vamos recapitular rapidamente. 8 níveis diferentes de elétrons são colocados em armadilhas de carga para armazenar 3 bits de informação. Essas células de memória flash com carga aprisionada são empilhadas em cadeias, com 10 células de altura que são duplicadas em páginas de 32 cadeias em uma linha. Em seguida, essas páginas de cadeias são duplicadas até termos um bloco com 6 linhas de profundidade. E aqui estamos mostrando 2 blocos. Fazendo uma multiplicação rápida, descobrimos que há 3.840 células de memória aqui, capazes de armazenar um total de 11.520 bits. Como cada pixel da nossa imagem requer 24 bits, isso significa que podemos armazenar 480 pixels, ou seja, essa quantidade da nossa imagem total. Isso significa que você precisa de cerca de 25.000 vezes o tamanho desse layout para armazenar o conteúdo dessa única imagem. E é aqui que aprendemos sobre o tamanho real de um chip de memória. Todos os princípios que discutimos continuam os mesmos, então mantenha isso em mente. É só que o tamanho é muito maior do que discutimos no nosso exemplo. É difícil determinar números exatos, porque os fabricantes estão sempre melhorando seus projetos e são muito reservados quanto a como são esses projetos. Mas vou te contar o que eu sei. Os projetos mais recentes utilizam não 10 camadas, como no exemplo, mas algo em torno de 96 a 136 camadas de altura. Aqui está uma folha de papel para você ter ideia da altura dessas pilhas de células de memória. Agora que entendemos a altura, vamos pensar na largura. Uma página tem cerca de 30.000 a 60.000 células de memória adjacentes de largura. Isso significa que existem de 30.000 a 60.000 linhas de bits na nossa superestrada da informação. Cada bloco tem de 4 a 8 linhas e há cerca de 4.000 a 6.000 blocos. Ao longo das bordas estão os seletores de porta de controle e do outro lado os seletores de linha de bits.
Juntos, eles formam o que é chamado de decodificador de linha. E ao usar ambos os conjuntos de seletores, como semáforos, conseguimos acessar uma única página. Para repetir, apenas uma página, com cerca de 45 mil células de largura, usa a linha de bits para ler ou gravar informações em um dado momento. Todas as dezenas de milhares de linhas de bits descem até aqui para o buffer de página, onde as informações de uma única página são lidas ou gravadas. Vamos passar para ver como pode ser a aparência geral de um chip. Aqui temos os matrizes de células de memória 3D, o decodificador de linhas e o buffer de página na parte inferior. Circuitos periféricos extras estão disponíveis aqui para dar suporte ao chip. Para acomodar mais capacidade, os engenheiros copiaram esse layout para o outro lado. Este chip pode ler ou gravar a uma taxa de cerca de 500 megabytes por segundo. Isso significa que ele pode ler ou gravar em cerca de 63 blocos a cada segundo. Isso é incrivelmente rápido. Beleza, vamos adicionar o último nível de complexidade. Engenheiros gostam de colocar ainda mais coisas no menor espaço possível. Então, além de ter uma enorme matriz de células de memória nesse layout incrivelmente complexo, eles decidiram copiar esse chip 8 vezes e empilhar tudo em um único microchip. Na parte de baixo, um chip de interface adicional é usado para coordenar os 8 chips diferentes. E é isso, é tudo o que existe nesse único microchip que pode ser encontrado no centro de todos os seus smartphones, tablets ou unidades de estado sólido. Este vídeo abordou muita coisa e espero que você tenha acompanhado. Você pode assistir a este vídeo novamente. E se você assistir uma segunda vez, adicionamos nossas anotações e comentários nas legendas em inglês do Canadá. Ative-as clicando no ícone de configurações aqui. Pelo contrário, as notas que aparecem aqui em cima são ressalvas ou notas de rodapé. Mas as notas que colocamos nas legendas em inglês do Canadá incluem comentários, informações adicionais e muito mais. Diga nos comentários o que achou delas. Além disso, vamos fazer uma série de episódios complementares que vão se aprofundar e explicar como cada parte funciona em detalhes. Em episódios separados, vamos abordar detalhes sobre como funciona o Charge Trap Flash, como funcionam a linha de bits e os seletores do gate de controle e como esses microchips são fabricados. Além disso, dê uma olhada na nossa página do canal, onde abordamos outros temas como o funcionamento das telas sensíveis ao toque, como funcionam as placas de circuito impresso ou como funcionam as câmeras do seu smartphone. Se tiver dúvidas ou quiser sugerir mais tópicos sobre unidades de estado sólido, conte nos comentários. Mas, por enquanto, obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando postarmos mais episódios sobre como funcionam as unidades de estado sólido e outros temas. Se você aprendeu algo novo, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Tweete, poste no seu fórum de discussão favorito ou compartilhe nas redes sociais para que outros possam aprender como essa tecnologia incrível funciona. Até a próxima, reflita sobre a simplicidade conceitual, mas a complexidade estrutural no mundo ao seu redor.